Claudinei Salomão é superintendente da Polícia Científica do Estado de São Paulo. Médico especialista em patologia, é graduado pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, com pós-graduação pela Universidade de São Paulo. Claudinei Salomão ingressou na carreira policial em 1989, após se formar na Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Depois, na Polícia Civil, fez a Academia de Polícia de São Paulo, a Acadepol, onde fez o curso para médico legista. Com uma carreira sólida, o Dr. Salomão ocupou cargos de chefia no Instituto Médico Legal de São Paulo, IML. Em 2023, foi escolhido pelo secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, e nomeado pelo governador Tarcísio de Freitas para ocupar a superintendência da Polícia Científica do maior estado do país. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Conexão Paulista. Temos a honra de receber Claudinei Salomão, superintendente da Polícia Científica do Estado de São Paulo. Doutor Salomão, muito obrigada pela sua participação e de ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade de trazer aqui algumas informações importantes para a sua seleta audiência a respeito da nossa Polícia Científica do Estado de São Paulo. Muito obrigada. E neste programa, neste Conexão, vamos falar da importância do Instituto de Criminalística de São Paulo, que acaba de completar aí quase 100 anos, aqui no estado de São Paulo. E me acompanham neste programa os jornalistas Guga Mendonça, muito obrigada. Tudo bem, Renata? Tudo Priscila, doutor? Uma honra. E Priscila Silvério também, muito obrigada pela parceria. Eu que agradeço pelo convite. Doutor, nós temos aqui no nosso estado a maior polícia científica da América Latina. Especialistas de diversas áreas com equipamentos e técnicas sofisticadas produzem 1 milhão de laudos por ano. É um número bastante expressivo, mas vamos ver agora alguns flashes do que vocês fazem dia a dia. Desde a criação do Instituto Médico Legal em 1886, servimos à justiça com o rigor da ciência. Em 1924, com a fundação do Instituto de Criminalística, a nossa atuação foi ampliada, até que em 1998 constituiu-se a Superintendência da Polícia Técnico-Científica, órgão que coordena o trabalho dos dois institutos, diretamente subordinado à Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Somos responsáveis pelo levantamento e análise científica dos vestígios deixados por criminosos. Contribuímos para a elucidação de casos, auxiliando a Polícia Civil e o sistema judiciário. Estamos imersos na cultura da ciência e da tecnologia, focados em fazer a diferença na vida da população. Doutor Salomão, a gente pode dizer que já vivemos aí a Polícia Científica 4.0, com equipamentos de última geração, que não perdem nada para os principais países do mundo? Sem dúvida nenhuma. Inclusive temos algumas novidades que são pioneiras no mundo, por exemplo, como o exame realizado por scanner 3D acoplado com o uso de drone. Isso é uma novidade que limita muito o tempo de obstrução de vias públicas no caso de análise de acidentes de trânsito. Então, a inovação tecnológica ela tem que acontecer porque a criminalidade avança do ponto de vista tecnológico. Se nós não estivermos adaptados e não estivermos interessados e procurando essa inovação, vamos ficar para trás. Guga Mendonça. Doutor, quais os principais desafios, que o senhor tem à frente hoje da Polícia Técnico-Científica? Nosso desafio, na verdade, é diário, não é? Por conta da complexidade de casos de elucidação de crimes, mas temos ainda a vencer alguns desafios. Nós somos instituições centenárias, então temos algumas situações prediais que precisam ser corrigidas, estão sendo corrigidas rapidamente em termos de estrutura física para o trabalho e para as perícias, isso no estado de São Paulo inteiro. Temos um desafio ainda que é a questão dos nossos servidores, o número de servidores, ele ainda está aquém do necessário, apesar que isso não transparece, porque as nossas perícias são realizadas de forma muito efetiva, mesmo com uma quantidade de peritos ainda aquém daquilo que nós necessitaríamos.
E essa inovação tecnológica, nós temos que buscar, hoje a polícia científica é uma polícia cara do ponto de vista de sua inovação, de sua equiparação às melhores polícias do mundo, né? Então são equipamentos importados, a polícia científica ela precisa de tudo que a outra polícia precisa. Precisa de armamento, viatura, colete à prova de balas, mas precisa de equipamentos e esses equipamentos são muito onerosos, são caros, mas com a perspectiva de um governo que tem nos auxiliado muito na aquisição desses equipamentos, nós temos conseguido vencer essas dificuldades. Priscila. Além do trabalho que é feito, né, no IML e também pela Polícia Científica, no caso de crimes, não é só essa atuação. Eu queria que o senhor falasse um pouco, porque quando a gente pensa nesse tipo de polícia, pensa em crime, mas não é só isso, né, tem muito mais. Veja bem, a Polícia Científica ela é um órgão oficial do Estado de São Paulo que auxilia na investigação criminal. Nós fazemos especificamente perícia criminal. Essa é a nossa determinação. De qualquer forma, prestamos até um serviço social hoje em algumas localidades do Estado. Por exemplo, na liberação de casos de morte que não são mortes violentas, né, que são mortes naturais. Então, a nossa atuação, ela ultrapassa a barreira do crime, muitas vezes ultrapassa a barreira do crime. Quem que determina se é o delegado, se o corpo vai para o ML ou para o Serviço de Verificação de Óbito, no caso, aqui na capital, da Faculdade de Medicina da USP? A autoridade policial que identifica a natureza da morte é o delegado de polícia. Então, só para conhecimento de vocês, hoje nós temos um sistema interligado de notificação de acidentes e de crimes. Então, a primeira abordagem é feita pela Polícia Militar. Nesta abordagem, a Polícia Militar vai notificar a Polícia Civil tudo sob o ponto de vista digital. Hoje em dia não tem mais telefone, telex, nada disso. Isso é praticamente imediato. O delegado de polícia vai ao local, ou manda um investigador ao local para fazer a identificação daquele acidente ou daquele crime. E nessa investigação de local é que ele vai ou não requisitar a presença do Instituto de Criminalística. O Instituto de Criminalística vai fazer o exame de local e vai ou não requisitar o Instituto Médico Legal para translado de algum eventual cadáver que esteja no local. Guga. Agora, o que a gente tem de tecnologia em relação, né, à investigação, né, desses crimes e também desses acidentes? O que o Estado de São Paulo hoje tem disponível, né, dos servidores, né, para que esse processo cada vez mais se torne célere? Então, nós inauguramos em 2023 o maior e melhor laboratório de DNA do Brasil. Nós acabamos de inaugurar o nosso núcleo de balística forense, que faz, lá na nossa sede, que faz a análise de armas e projéteis de arma de fogo. Hoje nós temos a capacidade, inclusive, de fazer teste funcional, ou seja, ver se aquela arma funciona ou não funciona, com armas de grosso calibre indoor, dentro do prédio. Por exemplo, uma metralhadora .50. Nós participamos dos programas da Senasp, banco de dados de DNA, banco de dados de perfis balístico. Nós temos aí a aquisição de equipamentos que hoje prescindem da necessidade de que seja colocado aquele pó para identificação de digital. Por exemplo, Forenscope é um aparelho digitalizado que você, ao focar uma superfície, ele consegue, por meio de um sistema de luzes microscópico, identificar se ali existe algum vestígio biológico ou se existe algum vestígio de impressão digital. Como segurar aqui no copo. Exatamente, exatamente. A parte de identificação digital papiloscópica, ela pertence à Polícia Civil, mas nós estamos nos atualizando nesse sentido para tornar a perícia de local mais ágil e mais específica. Eu queria até que o senhor detalhasse para a gente um pouco dessa tecnologia, até para quem está em casa conseguir entender. Quando se fala do scanner, por exemplo, Sim. Como esse scanner depois ele desenha isso no computador e faz com que Sem vocês dúvida. Consigam descobrir, e também a questão tanto do banco de DNA, também que o Estado de São Paulo é pioneiro nesse sentido,
E também as outras tecnologias. Como que a gente consegue? Porque a gente assiste muito filme, muita série, o senhor sabe disso. Olha, e a gente às vezes fica no imaginário. É parecido? É bem parecido, sim. Por exemplo, vou dar um exemplo para você do scanner. Antigamente, quando acontecia um acidente de trânsito, como esse que nós vemos aí, queda de avião em via pública, acidentes aí com vários veículos, engarrafamento. Antigamente ia lá o desenhista, o fotógrafo, o perito, tinha que parar essa via pública por horas para se anotar, fazer o desenho dos vestígios que foram deixados, fotografação dos veículos. Hoje, com esse sistema de scanner e drone, nós conseguimos liberar uma via pública em cerca de uma média de uma hora e pouco, nós estamos liberando a via pública. Isso causa um transtorno muito menor para a população. No caso do DNA, todo crime que deixa vestígio, obviamente, o DNA pode colocar ou retirar o indivíduo da cena do crime. Então, a coleta do DNA ela é muito importante e muito utilizada hoje. E nós conseguimos fazer coleta de DNA de praticamente tudo, desde objetos, pontas de cigarro, cadáveres em putrefação, identificação, por exemplo, de vestígios em vítimas de estupro, crime sexual. No nosso banco de perfil genético, que está sediado na Polícia Federal, nós alimentamos esse banco de perfil genético com perfis genéticos que foram colhidos, por exemplo, de todas as vítimas de estupro no estado de São Paulo, de todos os indivíduos apenados ou com privação da liberdade que cometeram crime hediondo. Então, muitas vezes você tem um indivíduo que está preso por um latrocínio ou por um outro delito que, pelo confronto do DNA, se descobre que ele também era um estuprador serial. No caso de perfil balístico, a mesma coisa. Nós hoje alimentamos esse perfil balístico como se fosse um DNA da arma, né, do Brasil, com todos os dados colhidos de armas que foram usadas nesses assaltos a banco, em quadrilhas, em uso nessas situações de novo cangaço. Então, nós já conseguimos detectar armas que foram usadas no Paraná e foram usadas também aqui no interior de São Paulo, pela mesma quadrilha. Do ponto de vista tecnológico, temos muito a acrescentar na investigação criminal. Nós temos bancos de DNA diversos. O do senhor é um e o que estabelece a paternidade é outro. Detalha para a gente. Sim. Toda a investigação da alçada civil, que seria a paternidade, ela é realizada pelo IMESC, que é o Instituto de Criminologia do Estado de São Paulo, que é subordinado à Secretaria de Justiça e Cidadania. Então, é uma equipe diferente da nossa. Nosso DNA ele está ligado prioritariamente àqueles casos criminais. Agora, ainda hoje nós atendemos nos casos de paternidade, onde o suposto pai, parente já morreu e foi inumado, nós ainda fazemos o procedimento de exumação. Então, é o legista com auxiliar de necrópsia que faz a exumação, a coleta do material biológico, que vai ser entregue para o IMESC. Aí o nosso trabalho já termina por aí. Agora, doutor, importante dentro disso, né? O ano passado, por exemplo, e a gente sabe que o Estado de São Paulo é referência, nisso tivemos o acidente lá da empresa Passaredo, né? Em Vinhedo, e vocês que comandaram a primeira investigação, é isso? Sem dúvida. Identificação de corpos, carbonizados e tudo. Perfeito. Então, nós tivemos, falando em acidente de massa, nós temos uma equipe, que é o GADEMA, que é um grupo especializado em acidentes de massa, que fica em prontidão. São médicos da antropologia, são peritos criminais, da odontologia legal, eles ficam em prontidão. No caso de uma ocorrência como um acidente de massa, essa equipe entra em ação, como entrou em ação no acidente da Voipés. O incêndio, o avião... Todo acidente de massa, um acidente rodoviário, com ônibus, com desabamento de ônibus, de avião. Então, essa equipe ela entra em prontidão. Tivemos 2 ocorrências muito impactantes durante a nossa gestão. Uma delas foi o
o desmoronamento lá em São Sebastião, em 2023, no Carnaval de 2023, foram 68 vítimas. Então, nesse episódio triste, trágico, nós conseguimos, o Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo, por meio da sua equipe de São José dos Campos, núcleo de São José dos Campos, conseguiu liberar, identificar e liberar todos os corpos e liberar os corpos para os familiares num prazo de uma semana. E o ano passado tivemos esse acidente aéreo em Vinhedo, onde a nossa equipe foi a primeira a atender o local, após o Corpo de Bombeiros, obviamente, nós fomos os primeiros a atender o local, e a equipe da antropologia e de acidente de massa, nós tomamos como cautela transferir todas as vítimas para o Instituto Médico Legal aqui de São Paulo. E esse processo de identificação, ele ocorreu no prazo de 3 ou 4 dias, completamente. Então, 3 ou 4 dias, todas as vítimas já estavam devidamente identificadas, mesmo aquelas carbonizadas, foram liberadas para os seus familiares. É um caso até recorde, né? Desculpa, é um caso recorde, sem dúvida. Para um acidente desse porte, né? Sem dúvida, foi um trabalho excepcional dos nossos peritos, dos nossos legistas, de toda a equipe de auxiliares e da equipe de odontologista, porque a maior parte das vítimas acabou sendo identificada pelo confronto de arcada dentária. Então, o processo se deu rapidamente. E isso é um case de sucesso, do ponto de vista criminal. Hoje, no Conexão Paulista, nós estamos nesse bate-papo aqui com o Dr. Claudinei Salomão. Priscila. Doutor, às vezes, né, a gente está falando agora de recorde, né, de dias para a identificação e entrega até dos corpos para que as famílias ali fizessem o seu ofício fúnebre. Sim. Mas para as famílias, às vezes, uma semana é muito tempo. Como explicar, né, para essas famílias ou explicar para a mídia, para a comunicação? Inclusive, a Polícia Científica fez um documento, fez um livro, né, que fala sobre isso, essa questão da comunicação. Porque não é um assunto muito fácil de lidar e também para a população em geral de entender que precisa ali, por exemplo, de uma semana para identificar um corpo. Então, o nosso trabalho é um trabalho objetivo. Então, tivemos aí 2 vítimas, um acidente aéreo agora, nesse fim de semana. Um senhor e a sua esposa estavam completamente carbonizados. Mas eram eles que estavam no avião. Mas nós não podemos simplesmente aceitar isso como uma verdade absoluta. Nós temos que fazer o exame do cadáver e demonstrar cientificamente que aquele cadáver carbonizado pertence àquela vítima. Então, essa identificação, ela pode ser feita de diversas formas. Ela pode ser feita pelo exame da planilha digital. Caso não exista a possibilidade de fazer a identificação pela planilha digital, nós podemos usar a arcada dentária, partindo do princípio que a pessoa, a vítima, já tem uma documentação odontológica prévia. No caso de um piloto de avião ou de algum trabalhador da aeronáutica, eles geralmente têm esse arquivo prévio. Caso não haja condições de fazer identificação pela planilha, pela arcada dentária e nem fenotipicamente, olha, é o meu filho porque ele tinha uma tatuagem assim, assim, assado no braço, vamos colher o DNA. E o DNA, você fazer um DNA de paternidade, por exemplo, de 2 indivíduos vivos, exame de sangue ou do swab da bochecha, é muito rápido, muito mais rápido do que extrair o DNA, extrair o perfil genético de um cadáver que está em putrefação, porque você tem aí a contaminação bacteriana, então você vai ter lá DNA de bactérias, de saprófitas e outros micro-organismos misturado com o DNA do indivíduo. E do cadáver carbonizado é ainda mais difícil. Então, quando nós os fixamos em data, nesse caso, é um risco muito grande de causar um transtorno ainda maior para o familiar. Por isso que, nesse caso da VOEPES, nós tomamos o cuidado de acolher os familiares. Todas as necrópsias foram realizadas no Instituto Médico Legal Central da capital. Mas usamos o espaço do Instituto Oscar Freire, um anfiteatro, com salas para coleta de vestígio de material biológico dos familiares, foram acolhidos por assistentes sociais, pela Promotoria Pública de São Paulo, Ministério Público de São Paulo, pela Polícia Civil. Então,
esse atendimento multidisciplinar, ele tenta dirimir ou diminuir o impacto desse tempo que nós vamos ter para entregar o cadáver, para identificar e entregar o cadáver para o familiar. Fizemos, inclusive, reuniões com os familiares no hotel onde eles estavam hospedados, onde isso tudo foi, obviamente, de forma clara, cristalina, explicado para eles, que foi até muito interessante, porque durante a minha reunião com os familiares, isso foi na terça ou quarta-feira depois do acidente, durante a reunião nós estabelecemos um sistema por aviso pelo celular. Durante a reunião os familiares estavam sendo avisados, olha, seu pai foi identificado, seu filho foi identificado, então eles saíam da reunião ali para se dirigir lá para o Instituto Oscar Freire. Então foi muito satisfatório o andamento desse trabalho. E a comunicação com a imprensa também é muito importante, Sem né? dúvida nenhuma. Sempre que possível, um dos nossos peritos, ou médico-legistas, ou até mesmo eu, eventualmente a gente está aí à disposição absoluta, não se tratando de um caso onde a investigação criminal está correndo sob sigilo, de justiça. Obviamente nós estamos à disposição sempre para prestar os esclarecimentos. Doutor Claudinei, a senhora acaba de dar um exemplo da humanização no tratamento às pessoas, aos familiares das vítimas. Mas há também hoje todo um processo de um atendimento humanizado, principalmente no Instituto Médico Legal, é isso? Gostaria que o senhor explicasse. Sem dúvida. Bom, partimos do princípio do que eu já falei a respeito da nossa atualização predial. Então, aquele paradigma de que o IML funciona no cemitério, do lado do velório, que o legista é aquele indivíduo que aparece sujo de sangue, isso é abominável. E nós estamos mudando esse paradigma rapidamente. Temos hoje, só aqui na capital, nós temos 5 postos de atendimento pericial médico-legal. A Sul, Norte, Leste, Oeste e o Central. 2 dessas unidades foram completamente reformadas, a Oeste, que é onde nós concentramos o atendimento daquelas vítimas em putrefação, e o IML Sul, que está ali na Berrini, que só a inauguração ela está aguardando simplesmente a mobília, assim, tem um prazo aí que logo vocês terão aí essa inauguração deste IML, que é uma estrutura hoje semi-hospitalar. Então não tem absolutamente nada a ver com aquela visão que tinha sido do Instituto Médico Legal. Aliás, o Instituto Médico Legal faz, na sua maioria, exames em pessoas vivas. Vou citar aqui o exemplo das vítimas de violência doméstica. Nós temos hoje, em implantação no estado de São Paulo, as salas Lilás. Então, na capital nós já temos 2 unidades. Uma que foi implantada na Casa da Mulher Brasileira, e uma que já está em funcionamento também no IML Oeste. O que são as salas Lilás? São espaços reservados, privativos, para o acolhimento da vítima de violência doméstica. Então, antigamente a vítima chegava no posto do IML e muitas vezes ela se deparava com o próprio agressor ali na recepção, que era conduzido pela polícia para fazer exame cautelar. Então, hoje ela segue, neste modelo de sala de Lilás, ela segue um caminho distinto, privativo. Temos até brinquedoteca nesses espaços e ela vai ser atendida pelo legista num espaço totalmente diferenciado. Aliás, nós já temos espaço diferenciado já há mais de 20 anos, que é o Bem Me Quer, que é um local pericial para vítimas de estupro lá no Hospital da Mulher. Elas são examinadas especificamente por médicas, ginecologistas, com todo esse aparato multidisciplinar. Psicólogo, assistente social, ginecologista, inclusive, para fazer o pós-atendimento. Porque essa separação é fundamental. A partir do momento que a gente tem milhares de pessoas indo lá fazer exame de corpo de delito, tudo, é um clima muito pesado, né? É um clima pesado. Aliás, ninguém vai ao Instituto Médico Legal por nenhum motivo de regozijo, né? Todo mundo vai triste, todo mundo vai por ou porque bateu, ou porque apanhou, ou porque algum ente querido morreu. Então, o Instituto Médico Legal e os seus funcionários, os seus servidores, têm a obrigação de prestar um atendimento humanizado. Agora, doutor, pegando um gancho nessa sua fala, né, a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, têm medo, né? Tem até um certo
preconceito de ir ao instituto, fazer um exame e tal, e o senhor falou muito dessa humanização. É muito importante que as pessoas saibam, né, que tem esse acolhimento, né? Sem dúvida. E é muito importante que a vítima de qualquer tipo de agressão, ela seja encaminhada como de praxe, seja encaminhada para o exame pericial, porque é onde vai se constatar a lesão. Se você não constatar a lesão, o processo vai se perder. Tínhamos esse problema, por exemplo, na Casa da Mulher Brasileira, onde boa parte das vítimas que lá ocorriam, inclusive com a requisição de exame pericial, por um motivo de logística, até por falta de recursos financeiros, não ia até o Instituto Médico Legal fazer o exame. Hoje nós temos ali dentro da Casa da Mulher Brasileira esse atendimento. Doutor, e até frente a todas essas iniciativas e o trabalho que é feito, então, pela Polícia Científica, pelo IML, claro que é o atendimento à vítima ou para solucionar crimes, mas também é usado para prevenção. Por exemplo, ali, para se encontrar um serial killer, para se encontrar onde aconteceu um assassinato ou um roubo de armas ou utilização de uma arma, mas em outro estado aquela mesma arma também foi utilizada. Como que vocês fazem isso para levantar dados e prevenir que outros casos aconteçam? Então, como eu havia citado, o crime hoje ele não é só municipal, ele não é só estadual, ele é nacional e até internacional. Então, essa implantação do SINAB, que é um Sistema Nacional de Perfil Balístico, e do Banco Nacional de Perfil Genético, ela vem justamente no atendimento dessa dificuldade de se tentar identificar indivíduos ou de quadrilhas ou que tenham usado uma mesma arma de fogo aqui na capital, no estado de São Paulo, que foi usada num crime cometido em outro estado. Então, ocorre esse cruzamento de dados lá pelo Sistema Nacional de Perfis, tanto genético quanto balístico. Então, isso é uma inovação e São Paulo hoje, ele é a Polícia Científica de São Paulo é a que mais alimenta esses dados em Brasília. Doutor Salomão, de que forma os streamings que a gente tem hoje, e eu cito até a operação restrita da Receita Federal, que já está em sua 7ª temporada, que fala de toda a questão da fiscalização da alfândega, para quem viaja, para quem chega, e os próprios auditores têm dito que após 7, 8 anos tem crescido muito o número de participantes em concursos, que conheceram as funções e, teoricamente, se apaixonaram e querem trabalhar. E no caso da Polícia Científica, a Priscila, nós abrimos o programa dizendo de CSI e de outras, várias séries. Até mesmo eu lembro do Maníaco do Parque, que nós tivemos agora um seriado brasileiro contando e da presença, da importância da Polícia Científica. Como é que o senhor sente hoje toda essa movimentação do streaming, da série, da sala das pessoas que vai bater em vocês, seja na busca, como é que se fala? No que a pessoa fica curiosa no momento que vocês estão trabalhando ou mesmo em tentar fazer um concurso? Sem dúvida. A gente veja bem, o interesse, não queria dizer aqui, mas eu vou dizer, o interesse pelo mórbido, ele é muito grande por parte de uma parte, pelo desconhecido. E essas séries que começaram lá nos Estados Unidos, elas trouxeram um foco muito grande para a nossa instituição, para as instituições periciais. Então, isso estimula muitas pessoas, muitos indivíduos a prestar o concurso para ingressar na Polícia Técnico-Científica. Então, nós temos, de forma geral, nós temos carreiras para médico legista da Polícia Científica, nós temos carreiras para peritos criminais, que são carreiras de nível superior, onde engenheiros, advogados, psicólogos, veterinários, eles podem prestar esse concurso. E temos as carreiras auxiliares, que são as carreiras de fotógrafo policial, que vai fazer a fotografação em cena de crime, dos desenhistas que fazem o croquis, quando você vê aquela sala onde houve um homicídio, você vê lá que tem um indivíduo rascunhando uma prancheta. Nós temos as carreiras auxiliares do Instituto Médico Legal, atendentes de necrotério, auxiliares de necrópsia. Então, esse interesse para nós é muito
muito importante, porque nós precisamos renovar os nossos quadros, né? Dentro da instituição policial. Guga, eu vou pedir para o senhor prestar atenção, porque a gente vai para o intervalo, mas antes o Guga só vai dar um spoiler da pergunta e depois o senhor responde depois do intervalo, por favor. Acho importante, né? O senhor citou que por ano aí mais de 1000 relatórios são feitos, né, pelo Instituto. Gostaria de saber qual que é a demanda que o senhor tem e se a gente precisa aí de mais, né, técnicos para conseguir. Então. É rapidinho, a gente volta daqui a pouco com o nosso entrevistado hoje no Conexão Paulista, Dr. Claudinei Salomão. Fique ligado. Estamos de volta com Conexão Paulista com o Dr. Claudinei Salomão, superintendente da Polícia Científica de São Paulo. Novamente, bem-vindo. Dr. Claudinei, antes do intervalo, o Guga Mendonça tinha feito uma pergunta, por favor. Pois é, eu falava, né? Mais de 1 milhão de relatórios, né, emitidos aí durante um ano pelo Instituto. A gente faz aí uma média de 2.700 relatórios por dia. Perfeito. Existe mais demanda? Vocês precisam de um corpo maior? Essa é a demanda do Estado, é importante a gente falar sobre isso. Muito bem. Então, quando nós falamos em 1 milhão de laudos emitidos, que são laudos periciais emitidos por ano, nós estamos falando de quase 4 milhões de exames periciais. Um exemplo, quando você tem um acidente de trânsito com vítima e a vítima é carbonizada. Então, só nessa ocorrência, você tem vários exames. O cadáver ele vai ter que ser necropsiado, você vai colher exame toxicológico, dosagem alcoólica, muitas vezes você vai fazer a radiografia do cadáver, você vai ter que colher exame de DNA se ele tiver em condições de não identificação, aí você tem lá o exame do veículo, etc. Então, nós chegamos aí a fazer quase 4 milhões de exames que vão ser compactados em cerca de 1 milhão de laudos, mais ou menos a metade para cada instituto, uma metade para o Instituto de Criminalística e metade para o Instituto Médico Legal. Temos aí os recordes, né, de exame, por exemplo, de entorpecente no estado de São Paulo, 120 mil laudos, mais de 120 mil laudos emitidos em exame de entorpecente, e isso é uma amostra de que a polícia, de forma geral, a polícia militar e a polícia civil tem trabalhado de forma muito efetiva nesse combate à criminalidade. E nós fazemos exame de praticamente tudo, né? Nós fazemos exame de DNA, nós fazemos exame de documentoscopia, falsidade ideológica em assinatura, nós fazemos exame de balística, projéteis de arma de fogo, fragmentos de tecido, fragmentos de osso. Então, a nossa gama de abrangência, a nossa abrangência é muito grande. E, obviamente, que é um quadro que ele precisa não só ser renovado, mas como ele precisa ser ampliado. Tivemos aí um concurso público, onde cerca de 200 médicos legistas, com os que já estão na academia completando o curso, vão ser incluídos na nossa instituição. Isso vai dar um alívio muito grande, porque tínhamos unidades aí com uma deficiência de legistas, com 2 legistas trabalhando durante o mês todo, né? Hoje esse panorama ele ficou muito melhor. E digo isso porque nós ficamos sem concurso desde 2013. O governo atual patrocinou um grande concurso público para as carreiras policiais, civil, militar, inclusive a técnico-científica, e temos ali 300 peritos criminais que ingressaram agora e estão em curso na Academia de Polícia, para reforçar também essa área da perícia criminal. Priscila. Doutor, quando a gente pensa na questão das mortes, muitas vezes pensa no crime, quando vai ali para uma investigação do IML. Porém, existem causas de morte que foram acidentais. Sim. O que acontece quando essas causas acidentais são verificadas, estudadas? O IML consegue ajudar, por exemplo, a indústria a melhorar produtos, a atender melhor a população e até evitar que essas mortes acidentais aconteçam? Então,
nosso colega Dr. Vladimir já citou aí em entrevista prévia, né? Todo o nosso trabalho pericial, ele fornece estatísticas por modalidade de perícia que são encaminhadas para a Secretaria de Segurança Pública e para uso do governo do Estado de São Paulo. Essas estatísticas, elas são usadas, obviamente, na promoção de políticas de segurança pública. Citamos aqui aquele caso do engasgo, né, da asfixia por balas sólidas, que antigamente não tinham um furinho no meio, as criancinhas acabavam morrendo asfixiadas porque não tinha passagem, isso obstruía a passagem do ar. O caso emblemático do cinto de segurança, do aparelho lá, como é que chama aqui? Do carro, né? O airbag. Airbag. Uhum. Então, a constatação destas lesões na necrópsia, ela certamente, tanto na necrópsia como no exame de indivíduos vivos, ela sempre é muito importante para impactar na promoção de políticas públicas na área de segurança pública. Uhum. Vocês conseguem conversar com polícias científicas do restante do mundo, dos países do primeiro mundo, até para trocar informações, nesse caso, com vícios de consumo, essa questão? Então, nós temos, no Brasil, nós temos um conselho, no Brasil, de forma geral, né? Falando aqui especificamente do Brasil, nós temos um conselho dos dirigentes de polícia científica e esse intercâmbio, ele é muito grande. Então, nós temos cursos de intercâmbio entre Polícia Científica do Paraná com a Polícia Científica de São Paulo, troca de experiências, inclusive em acidentes de repercussão na mídia, nós participamos. A nossa formação, nós temos indivíduos ali que são indivíduos uma formação científica muito apurada, temos mestres, doutores, pós-doutores que fizeram pós-doutorado no exterior e patrocinamos, quando possível, pela instituição, que indivíduos concorram ao exterior para fazer aprimoramento das suas técnicas, do seu aprendizado. Eu convido a todos agora, você que está em casa, que está aqui ligado no Conexão Paulista, para acompanhar um pouco do trabalho da perita Maria Paula Valadares. Vamos dar uma olhadinha. No final da graduação que eu descobri que existia essa profissão, perito criminal, que associava a ciência com a investigação e achei interessante. Que me motiva, eu acho que é tentar fazer alguma coisa positiva pela sociedade, na medida do que a gente consegue, na medida do possível, tentar levar um pouco de alento para a pessoa que passou por um trauma. Quando a gente chega no local, monta os equipamentos que vão ser necessários, faz uma vistoria geral do veículo por fora para ver se tem algum dano no exterior do veículo e no interior. Abre o veículo, dá uma olhada geral e aí começa a ir para o específico. Começa a procurar os vestígios que podem estar lá dentro ou do lado de fora. No fim das contas, a gente que chega no local, você está lidando diretamente com alguém que teve uma tragédia na vida. Guga Mendonça. Importante, né, também a gente fazer um detalhamento para o nosso telespectador, os exames, né? Por exemplo, uma pessoa, quando causa um acidente embriagada, por exemplo, é vocês que fazem o exame? Como é que funciona isso? Além do teste do bafômetro, que é realizado no local, preventivamente, inclusive, né, pela Polícia Militar, o indivíduo que causou um acidente ou que se recusou a fazer o teste do bafômetro, ele é conduzido até a delegacia de polícia, onde o delegado vai solicitar ao IML o exame clínico de embriaguez e, eventualmente, a coleta de sangue ou urina para o exame de alcoolemia ou o exame toxicológico. Então, isso é uma rotina diuturna do Instituto Médico Legal no Estado de São Paulo. Hoje, com a tecnologia, os criminosos também, né, se reinventaram e hoje muitos crimes acontecem no ambiente virtual. E também é uma das funções que vocês têm, de fazer essa investigação. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Então, dentre as nossas especialidades, nós temos ali um setor de perícia de informática. Então, esses equipamentos que são apreendidos, celulares, laptops, são encaminhados para o nosso setor de perícia de informática. Inclusive, temos um perito criminal do interior, se não me engano, da região de Bauru, que ganhou um prêmio internacional
pelo trabalho que ele realizou na Deep Web a respeito de crimes sexuais e de pedofilia o ano passado. Então, é um motivo de orgulho para a gente esse trabalho. E não é um trabalho fácil e nem tão rápido, né? Porque, por exemplo, para descobrir alguma coisa num celular ou em algum eletrônico, precisa quebrar ali as senhas, Certo. Hoje nós temos equipamentos e softwares que conseguem romper e quebrar essa senha de celular e extrair esses dados que serão fornecidos para a autoridade policial civil e para o Ministério Público. Mas é uma corrida que é meio ali. Tem a história dos aplicativos, não aplicativos, mas os softwares de Israel que foram comprados e adquiridos pelo Brasil para estar quebrando senhas e inclusive de memórias apagadas de celulares. Sim. Então, tem que estar sempre atrás desses novos produtos, porque, como ela falou, a bandidagem também está correndo no 4.0. Sem dúvida. E são equipamentos muito caros, são licenças caras, e nós não temos encontrado nenhuma resistência por parte do governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, em nos prover essa atualização científica, tecnológica do nosso parque tecnológico. Agora, doutor, outra coisa que é importante, né? Como é que é a relação de vocês com as outras, né, polícias científicas do Brasil? E aí eu te pergunto, de repente a pessoa comete um crime em Minas Gerais e foge diretamente para São Paulo, ou do Rio de Janeiro e vem para São Paulo. Como é que é esse intercâmbio? Nós temos um sistema de comunicação muito forte entre as polícias científicas, por conta inclusive daquilo que eu já disse aqui, né? Nós temos um intercâmbio de cursos e de frequentação de peritos que vêm fazer aqui reciclagem e eventualmente também encaminhamos peritos para algumas especialidades onde alguma polícia científica do Brasil seja um pouquinho mais forte. Por exemplo, uso de drone, alguma coisa específica, a nossa relação ela é muito profícua. Temos aí, a nossa autonomia, ela se restringe ao Estado de São Paulo. O nosso perito ele não pode ultrapassar, a não ser que haja uma autorização e uma requisição por parte da Secretaria de Segurança Pública de Minas ou do Rio de Janeiro para que essa intervenção ocorra. Mas quando isso ocorre, nós estamos sempre aptos a realizar esse intercâmbio. Sem dúvida nenhuma. A nossa autonomia ela é restrita ao Estado de São Paulo. De que maneira a Alesp pode ajudar o trabalho, então, de vocês, a Polícia Científica, do IML, enfim, de que maneira a Alesp, Casa de Leis, pode contribuir? Eu acho que só essa entrevista que vocês estão promovendo com nossos colegas legistas e peritos, essa de hoje, ela já é um fator muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Contamos muito com os senhores deputados nas emendas para aquisição de equipamentos de alta tecnologia. Tivemos aí recentemente a aquisição de 2 cromatógrafos gasosos, que são aparelhos muito específicos e sensíveis para a detecção de drogas sintéticas, que estão colocados lá na nossa sede. Mais 2 estão sendo adquiridos, um vai para Santos e o outro, se não me engano, para São José dos Campos. Tivemos aí a aquisição de equipamentos de informática potentes para retirada, para extração de dados. Estamos em constante contato com os deputados, pedindo aí o auxílio para que conheçam a nossa instituição. Temos visitas muito frequentes lá na instituição e eu acho que esse papel de divulgação, de vocês irem até a nossa sede, irem às nossas unidades e presenciarem ali o avanço que nós estamos tendo na área pericial. Não sei se já tiveram a oportunidade de conhecer as nossas instalações mais recentes. Então eu vou dizer para vocês que no estado de São Paulo hoje nós temos em fase final de construção e de acabamento, unidade em Bauru, Presidente Prudente, Avaré foi inaugurada recentemente, Franca, São José do Rio Preto, Santos também é um núcleo novo, e esses núcleos eles são núcleos que compreendem tanto o Instituto de Criminalística quanto o Instituto Médico Legal numa mesma unidade. Eu convido-os a conhecer as nossas instalações e, à medida do possível, desde que não haja
quebra do sigilo pericial, fazer a documentação e divulgar para a população do estado de São Paulo. Aproximadamente há 2 anos eu tive o prazer de conhecer as novas instalações da Polícia Científica ali na região do Butantã, certo, atrás da USP. E chamou a minha atenção a grande quantidade de mulheres cientistas trabalhando nos laboratórios, é isso mesmo? Sem dúvida. E jovens, e jovens. Sem dúvida. Essa é uma evolução natural e muito feliz, que nós estamos tendo os cargos de peritos, legistas, auxiliares, sendo ocupados por mulheres. A mulher tem um olhar diferenciado, né, com relação à perícia. Ela tem 2 hemisférios cerebrais que funcionam muito bem. Sexto sentido também? Sim, exatamente. E aí, no caso, a mulher não precisa estar em campo, ela pode estar no laboratório, né? Sem dúvida. Ali no laboratório nós temos também auxiliares de laboratório, técnicos de laboratório que não fazem parte do quadro da polícia científica, que não são policiais, que são concursados e estão lá em atividade. Temos também estagiários de algumas universidades que fazem um estágio ali, por exemplo, no setor de entorpecente. E isso acrescenta muito para a gente, esse interesse, essa mão de obra, essa troca de conhecimento. E tem disputa de mercado também, né? Um cientista daqui, às vezes, é convidado para trabalhar numa polícia de outro estado. Isso, nós tivemos um acréscimo, um avanço salarial muito importante durante essa gestão, coisa que não ocorria há muito tempo. Mesmo assim, existem algumas ainda algumas lacunas, alguns avanços que nós vamos enfrentar e vamos vencer com o apoio do governo do estado. Mas muitas vezes essa mudança se dá por motivos particulares e individuais, né? Esse intercâmbio muitas vezes gera um encontro entre policiais de São Paulo e do Paraná. Quando ocorre um casamento, ele vai para o Paraná ou vice-versa. Mas aí tem que prestar um outro concurso. Ele não pode, de pronto, assumir um outro cargo em outro estado. Guga. Agora, doutor, eu tenho certeza que o nosso telespectador está nos assistindo e tem expectativa. Aí no planejamento, mais concursos para a Polícia Científica do Estado de São Paulo. Como é que está o planejamento de vocês? Então, para as carreiras auxiliares, nós estamos pleiteando, estamos aguardando ansiosamente a divulgação de um concurso para as carreiras auxiliares, que são aquelas que eu já te falei, que são fotógrafos, desenhistas, auxiliares de necrópsia, atendentes de necrotério. Nós estamos com um concurso em andamento para peritos criminais e um concurso em andamento também para médicos legistas. Então, o nosso déficit de servidores chegou a 40%, 35% a 40% na média. E isso tem que ser corrigido e está sendo corrigido. Então, do ponto de vista de novidade, além das novidades que eu já trouxe para vocês, melhoria dos locais de trabalho, da nossa estrutura predial, do nosso parque tecnológico, nós temos aí concursos em vista certamente. Uhum. Para ocupar essas vagas, o que a pessoa precisa ter? Sangue frio, criatividade, curiosidade? Eu acho que curiosidade e idealismo, né? São desafios pelos quais o servidor ele vai passar diariamente. Então, ele tem que estar, primeiro, tem que ter uma curiosidade muito grande, ele tem que estar disposto a enfrentar desafios, ele tem que ter a humildade de compartilhar suas dificuldades com um colega mais antigo e mais experiente. Uhum. E saber que o nosso trabalho é uma verdadeira doação. Mas e a saúde mental desse funcionário? Como é que fica? Cuidamos da saúde mental também. Nós temos hoje o eixo de valorização do servidor da Polícia Científica, que foi implantado. E lá nós contamos com psicólogos, nutricionistas, dentistas. Agora vamos inaugurar a nossa primeira academia de ginástica lá dentro da sede, que é um setor de descompressão para os servidores. E isso está sendo expandido para o estado de São Paulo todo. Doutor Salomão, é importante, né, o senhor aí está no seu segundo
ano, né, à frente da Polícia Científica, vem mais 2 anos pela frente. Eu lhe pergunto, qual que é o legado, né, que o senhor quer deixar da sua gestão para o Estado de São Paulo? O nosso legado, depois de quase 34 anos de atividade na área pericial, o nosso legado é um legado de enfrentamento aos desafios, né? Porque são muito grandes. E eu acho que, além dessa busca pela modernização, dessa mudança de paradigmas do IML, dessa implantação de um sistema de atendimento humanizado, é aquele legado de não desistir, né? De enfrentar o desafio, porque desafios são muito grandes. Esse é um desafio que me foi apresentado praticamente depois de 30 e poucos anos de carreira, e nós estamos aí junto com uma equipe brilhante, muito esforçada, são entusiastas da perícia, enfrentando esses desafios, e espero que a contento com os anseios da sociedade. Durante esses 34 anos de trabalho, o que mais chamou a atenção do senhor, ou aqueles casos que foram tão emblemáticos que o senhor não consegue esquecer, passaram pela sua mão? Bom, certamente que todo caso do Instituto Médico Legal são casos impactantes, são casos que, para o médico que não trabalha na área, mesmo para o médico, são casos que causam impacto. E o maior impacto é quando você toma conhecimento da ocorrência. Não é porque examinar um corpo, um cadáver, é uma situação. Quando você toma conhecimento da ocorrência, então, crimes que envolvem feminicídio, que envolvem crueldade extrema, fratricídio, ou já vi de tudo, né? Pais que mataram filhos, filhos que mataram pais, famílias inteiras que morreram ali em virtude de intoxicação por uma falha de equipamento de aquecedor. Então, se eu tivesse que escrever sobre isso, eu realmente não sei se seria capaz. É muito impactante na vida de qualquer perito criminal que está lá no local do crime, né? Porque o perito criminal ele tem uma visão do local do crime, da circunstância do crime. Então, isso realmente é muito impactante na nossa carreira, e realmente nós precisamos de momentos de descontração, momentos de acolhimento da família, e isso é muito importante nessa nossa jornada. Pela experiência que o senhor tem, o perito num local de crime, ele consegue, à primeira vista, saber que o local foi manipulado, foi mexido, foi alterado? Sim, cena do local do crime. Exatamente, e isso obviamente faz parte do corpo do laudo, né? Local preservado ou não preservado. Então, sempre que possível, a polícia que faz o atendimento da ocorrência, a polícia militar, ela tenta fazer a preservação do local. Quando esse local está preservado, isso consta do nosso laudo. Quando não está preservado, tem que constar também. Mas às vezes a má-fé, né? As pessoas que mudam as características, né? E esse é um desafio, um dos desafios que nós temos que enfrentar, que o perito criminal tem que enfrentar no momento do exame de local. Tem que ter essa acurácia para saber entender que aquele corpo foi manipulado, que ali não foi o local da execução. E isso, sem dúvida, é o quê? É o compartilhamento de experiências com os outros peritos, a aquisição de experiência durante a sua vida, como acontece em qualquer outra profissão. Ninguém nasce sabendo, né? E o perito criminal, o médico legista, quando ele ingressa na carreira, ele também não entrou lá sabendo tudo. Então, essa é uma experiência que vai acontecer no decorrer do andamento da sua evolução profissional. Guga. Salomão, a gente vê até fotos aí do senhor se formando como médico, né? Tenho certeza que jovens médicos nos assistem também. O que leva, né, um médico a escolher a profissão de ir, né, para o lado da polícia científica? Prestar um concurso O médico legista, ele tem, dentro das carreiras médicas, das especialidades médicas, a medicina legal ela é uma especialidade que engloba praticamente tudo. Então, não é só ali a necrópsia que você vai identificar a presença de um projétil de arma de fogo ou não, ele tem que ter conhecimentos de radiologia, ele tem que ter
conhecimentos de tanatologia, de evolução do processo morte, conhecimentos científicos. Inclusive, nós produzimos pareceres médicos legais em casos de erro médico. Muitas vezes, o prontuário do paciente, nós temos um setor de pareceres, de perícia indireta, de pareceres médicos. Então, vocês ouviram aí falar, por exemplo, ouvem sempre falar de erro médico. Muitas vezes aquele erro ele vai ser constatado depois que a vítima já recebeu a declaração de óbito, foi inumada, e aí nós recebemos prontuários para fazer análise dos prontuários. Então, temos que contar com indivíduos altamente especializados em determinadas áreas para poder produzir os laudos que são esperados, né? Então, o conhecimento do médico legista é muito amplo e, obviamente, tem aquele interesse particular para ingressar numa carreira policial por parte dos colegas que prestam esse concurso. Nós falamos de algumas áreas em que vocês atuam, então, tanto na investigação de crimes, né, morte ali das pessoas, mas também os crimes cibernéticos. Hoje também tem muito a questão animal. Também é uma área que vocês trabalham em investigação? Trabalhamos, sim. Então, perícias em crimes na área veterinária, nós fazemos essas perícias. Estamos aí às vésperas de implantação de um núcleo de perícias veterinárias no estado de São Paulo. Porque temos muitos veterinários no nosso quadro de peritos. Hoje nós trabalhamos, de certa forma, em conjunto com a Universidade de São Paulo, nos casos onde o animal, o pet, foi vítima de maus tratos e precisa passar por uma necrópsia. Ainda hoje nós usamos a estrutura da veterinária da USP, mas estamos aí no nosso plano de meta com a intenção de já estabelecer um núcleo de perícias veterinárias no estado de São Paulo. E apenas para animais domésticos? Fazemos perícia em todas as áreas, inclusive em botânica. O nosso núcleo de perícias criminais de Bauru vai ser o primeiro laboratório de botânica genética do Brasil. E qual que é a finalidade? Você tem hoje na área da agricultura, identificação, por exemplo, de genes, de cepas de produtos que foram falsificados ou contaminados, ou de soja, de plantação, que você consegue identificar de que estado aquele material veio. Você consegue fazer vai conseguir fazer exame genético em animais de rebanhos. Então, a gama de aplicação é muito grande desse laboratório e vai ser o primeiro do Brasil. Importante também, doutor, o senhor falar, né, se aí no planejamento tem alguma novidade, algum novo projeto, né, que vocês vão apresentar em pouco tempo e pode adiantar aí para o nosso telespectador. Temos um projeto que é de amplo espectro e grande impacto seria a expansão desse atendimento prioritário a vítimas de violência doméstica para o estado de São Paulo. Nós temos 11 núcleos periciais no estado de São Paulo e a meta é que até o fim do ano todos esses núcleos tenham uma sala lilás. Nós temos projetos, um projeto em andamento que acho que já até comentamos aqui a respeito do Mani, que é um animalzinho, um cachorro, um pet, que foi adotado por um perito criminal de São José dos Campos, numa perícia de local, tinha lá um filhote, ele adotou esse cãozinho e ele treinou esse cãozinho para farejar vestígios de sangue, vestígios mesmo, quantidades divididas por 1 milhão de partes, né? E hoje isso é um projeto pioneiro e nós estamos fazendo isso já desenvolvemos trabalho junto com a Universidade Federal Paulista, já tem um outro animalzinho desse sendo treinado, a própria aquisição do Forenscope, que é um aparelho ultramoderno para identificação de vestígios biológicos, para que a coleta, eventualmente uma coleta de DNA, seja feita direcionada ali para aquele local. Na área de georradar, nós temos um aparelho que chama georradar, que hoje você vai num campo, há ali a suspeita de que houve uma
existe um cemitério clandestino naquela região. Esse georradar ele consegue identificar na profundidade, por meio de ondas de ultrassom, ele consegue identificar se aquele terreno foi movimentado para direcionar a prospecção exatamente naquele local na busca de cadáveres. Então, são muitas as novidades e esperamos apresentá-las em breve para vocês. Pri, no encerramento, a sua última pergunta. Bom, a gente falou já do interesse de pessoas para trabalhar nessa área. Precisa haver uma especialização, uma formação já direto na polícia, uma formação na medicina, que eu acho que muita gente ficou interessado aí, sem dúvida. Ainda mais assistindo aos filmes, às séries, aquela coisa do olhar, da pesquisa, de descobrir as coisas. Então, obviamente, para que o indivíduo seja médico legista, ele tem que ter formação na área da medicina. Então, ele vai prestar um concurso genérico para médico legista. E o perito criminal, ele tem que ter uma formação universitária dentro das áreas que eu já citei aqui. Direito, engenharia, física, química, psicologia, etc. E ele vai prestar também um concurso genérico para perito criminal. As carreiras auxiliares vão também prestar o mesmo concurso, são carreiras de nível médio. Eles prestam esse concurso para a Academia de Polícia Civil, vão ficar um tempo ali fazendo o curso na Academia de Polícia Civil, que pode variar de 6 meses a 1 ano. Após esse curso haverá os estágios, o rodízio nas unidades, e a partir dessa lotação da Academia de Polícia Civil para a Polícia Científica é que nós vamos distribuí-los nas diversas equipes de área e nos núcleos especializados. O senhor não citou jornalistas. Dá para jornalistas também atuarem? Jornalistas podem prestar o concurso também, não é? Aí, já. Assim como o doutor Marcos Alexandre que nos assiste. Podem, devem prestar e tem muito a acrescentar aí para a nossa instituição, divulgando o nosso trabalho. Bacana. Doutor Claudinei Salomão, agradecemos muito a sua participação hoje aqui no Conexão Paulista. Espero que tenha gostado e volte sempre. Eu agradeço aí a acolhida, agradeço a oportunidade de poder trazer um pouco do nosso trabalho, das nossas expectativas, e fico à disposição dos senhores para quando quiserem nos visitar, e agradeço aí esse trabalho de divulgação. Muito obrigada. Eu que agradeço. E obrigada pela parceria, Guga Mendonça, Priscila Silvério. E você já sabe, né? Toda quinta-feira, às 9 da noite, você confere uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.